Agora no seu rádio, a tradição e a credibilidade. De Três Lagoas e região, a notícia de uma forma, sem medo de falar a verdade. Agora, na Difusora FM, Tribuna Livre. Olá, bom dia. Terça-feira, 2 de abril de 2024. Começa agora mais uma edição do programa Tribuna Livre. Eu sou Gisele Mendes e ficarei com vocês até o meio-dia. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos conferir as principais manchetes de hoje. Tribuna Livre. Confira as manchetes de hoje. No Dia Mundial do Autismo, o presidente da AMA fala sobre desafios do dia a dia. Detran abre 3 leilões de veículos apreendidos. Começa hoje em Três Lagoas a edição 2024 dos Jogos Escolares Estudantis. Anvisa aprova vacina para gestantes que previne bronquiolite em bebês. E hoje eu vou receber aqui no estúdio o médico da família, Dr. Vinícius Neves. Nós vamos falar sobre o aumento de casos de doenças respiratórias no outono. Tribuna Livre é um oferecimento de Lotéricas Caminhos da Sorte, Genildos Bar e Espetos, Drogaria Sete Farma e Big Com Materiais para Construção. Vamos conferir agora a previsão do tempo. O tempo para hoje na previsão do dia. A terça-feira promete ser marcada por instabilidade climática em todo o estado de Mato Grosso do Sul, conforme indica a previsão meteorológica do CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. Espera-se a ocorrência de chuvas de intensidade variável, desde fraca a moderada, com possibilidade de tempestades localizadas, acompanhadas de raios e rajadas de vento. As instabilidades atmosféricas são atribuídas à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, combinada com a disponibilidade de umidade. O deslocamento de cavados também contribui para a formação de nebulosidade e chuvas em todo o território sul-mato-grossense. Quanto às temperaturas, elas devem oscilar entre 20 e 34 graus. Nas regiões sul, sudeste e leste do estado, as mínimas previstas ficam em 20 graus, com máxima chegando a 30. Já nas regiões sudoeste e pantaneira, a mínima pode chegar aos 24, com máximas de até 33 graus. No norte e Bolsão, as temperaturas mínimas devem ficar entre 22 graus, alcançando máxima de 34. Na capital Campo Grande, espera-se um dia com mínima de 21 e máxima de 30 graus. Os ventos predominantes serão do quadrante norte, com velocidades estimadas entre 60 km e 70 em grande parte do estado. É importante estar atento, pois podem ocorrer rajadas de vento pontualmente com intensidade acima de 60 km por hora. Muito bem, agora são 11 horas e 7 minutos, 11 e 7. Neste momento, os termômetros registram em Três Lagoas 31 graus, com sensação térmica de 35, isso mesmo. Muito calorzinho já chegando aí, devagarinho, o dia já amanheceu bem abafado. Há possibilidade de chuvas pontuais aqui em Três Lagoas. A umidade relativa do ar está em 66%, considerada boa, para ter boa qualidade de vida, já que a Organização Mundial da Saúde preconiza que a umidade deva ser a partir de 60% para minimizar aí os impactos na saúde do ser humano. Agora são 11 horas e 7 minutos, 11 e 7. Vamos iniciar aqui a nossa 1 hora de muita notícia relevante. E logo mais eu receberei aqui o Dr. Vinícius Neves. Ele que é médico, nós vamos falar sobre o aumento de casos de doenças respiratórias no outono, as famosas ites, que todo mundo fala, sinusite, bronquite,
renite, tudo isso, né? Que acaba aí atacando em quem já tem essa doença nesse período de outono. Agora são 11 horas e 8 minutos, 11 e 8. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, a CEINTRA, por meio da Diretoria de Transporte e Trânsito de Três Lagoas, participou do 2º Seminário Mulheres Empoderadas no Trânsito. O evento ocorreu no último dia 27 de março, em Nova Andradina, sendo um convite da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, juntamente com a Procuradoria-Geral da Mulher da Câmara Municipal de Nova Andradina. E foi divulgado hoje pela Prefeitura a participação dessas mulheres neste evento, que é alusivo, né, à figura da mulher no trânsito, e contou com a participação da presidente do Conselho Estadual de Trânsito, professora Regina Duarte, da Diretoria de Educação do Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso do Sul, professora Andréia Moringo, e também a equipe da Divisão de Educação para o Trânsito, representada pela coordenadora e psicopedagoga Caroline Feliciano, e a agente de trânsito Lucélia Pereira, em nome do município de Três Lagoas. A participação em eventos como este é muito importante, pois demonstra a valorização, o comprometimento e a responsabilidade da mulher com a segurança viária, além de discutir os aspectos para a promoção da cultura de paz, que vem em encontro com o tema das campanhas de trânsito deste ano. Além disso, ações para a redução de sinistros, que são os acidentes, foram assuntos destacados no evento, comentou a Caroline Feliciano. Além de representações externas, a diretora de Transporte e Trânsito promove semanalmente publicações alusivas ao trânsito na página oficial do Instagram, que é o @depitrantl, além de blitzes educativas e palestras para os mais diversos públicos entre as Lagoas. Interessados, a coordenadora explica ainda que podem encaminhar solicitações ou tirar dúvidas pelo telefone do Departamento de Trânsito, que também é o WhatsApp, que é o 679-9221-7147. Portanto, se você tem uma empresa e pretende, né, fazer uma palestra ali, ministrar uma palestra sobre cuidados no trânsito, escola, basta entrar em contato através desse WhatsApp, que eu vou repetir, que é o 679-9221-7147, e fazer a solicitação, que existe uma equipe ali do Departamento Educativo do setor de trânsito que está apto para ministrar palestras e orientações. Agora são 11 horas e 11 minutos, 11 e 11. Vamos falar agora sobre leilão de veículos. Se você costuma participar, fique atento. Que o DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, abriu 3 leilões de veículos apreendidos nos pátios do órgão. Os leilões são divididos em veículos que podem circular novamente nas vias, sucatas e servíveis. Os lances podem ocorrer até o dia 15 de abril pelo portal www.ceciliadelzeirleilões.com.br. Eu vou falar novamente o endereço www.ceciliadelzeir.com.br. E lá estão listados os valores de cada lote, assim como as fotos dos veículos. Entre os destaques, há um Hyundai Tucson, ano 2008-2009, com lance inicial de R$ 8.446. Há também uma Saveiro 1.6 com lance inicial de R$ 7.237 e uma moto CB600 Hornet do ano 2010, com lance inicial de R$ 8.247. No total, são 80 lotes de veículos que poderão circular, sendo 73 motocicletas e 7 automóveis. Os interessados também podem visitar pessoalmente esses lotes nos dias 10, 11 e 12 de abril, no pátio da Autotran, localizada na Avenida Gerval Bernardino de Souza, bairro Rita Vieira, das 8 às 11 horas e também das 13h30 às 16h30. Isso lá em Campo Grande.
No mesmo portal também é possível verificar os leilões de sucata aproveitável e de inservíveis lançados na segunda-feira. O leilão de sucata aproveitável oferta 166 lotes de veículos, sendo 158 motocicletas e 8 automóveis. Já o leilão de inservíveis tem um lote único, de 95 motos e 5 automóveis, com pesagem estimada em 13 quilos de material ferroso. Os editais dos leilões estão disponíveis no portal do Detran e no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, entre as páginas 263 e 284. Portanto, se você deseja participar desse leilão, eis a chance. Você tem até o dia 15 de abril para dar o seu lance. Agora são 11 horas e 14 minutos, 11h14. Vamos falar agora sobre investimento. É que os hospitais universitários Maria Aparecida Pedrocian e o Hospital Universitário da Grande Dourados devem receber um investimento de 65 milhões de reais do PAC, que é o programa coordenado pelo governo federal, visando melhorias na infraestrutura e no atendimento ao público. A informação foi confirmada pelo presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Arthur Chioro, durante uma visita a Campo Grande na tarde de ontem. Conforme o cronograma do PAC, o Hospital Universitário de Campo Grande deverá receber 21 milhões e 500 mil reais, enquanto o Hospital da Grande Dourados deve receber 44 milhões. Esses investimentos serão direcionados para melhorias na enfermaria, aquisição de equipamentos e reforma da infraestrutura. O hospital, uma referência estadual em doenças infecto-contagiosas e procedimentos de alta complexidade, trata pacientes com HIV, realiza terapia renal, cirurgia cardiovascular, hemodiálise, neurologia, gestação de alto risco, urologia e tratamentos com tomografia, todos pelo SUS. Atualmente, o hospital possui 228 leitos e realizou, no período de junho de 2022 a junho de 2023, 127.859 atendimentos ambulatoriais e 11.180 internações. Conforme relatado pelo presidente, o objetivo da unidade agora é retomar os investimentos em pesquisas e melhorar na política de vaga zero. Isso vem após a unidade enfrentar problemas de superlotação que praticamente sobrecarregaram todos os serviços prestados pelo hospital universitário. Portanto, esse investimento, que envolve também o hospital da capital. A gente sabe que, apesar de Três Lagoas também ter um hospital regional aqui no município, tem também o Hospital Auxiliadora, que é porta de entrada do SUS. Ainda alguns pacientes são encaminhados para o Hospital Universitário e Universitário de Campo Grande. Algumas especialidades para serem tratadas ainda dependem de ser feitas na capital. E é claro que não só Três Lagoas, mas Campo Grande atende várias cidades do estado. Então, com certeza, é um investimento que será muito bem-vindo. Agora são 11 horas e 16 minutos, 11h16. No Dia Mundial da Conscientização do Autismo, o Henrique Ferian entrevistou a Neide Alves, que é presidente da AMA, que é a Associação de Amigos do Autista. Confira. Hoje é Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A gente está ao lado da Neide, que é presidente da AMA, para falarmos a respeito dessa data. Uma data que é bastante importante e, claro, a AMA aqui em Três Lagoas é bastante atuante. Neide, uma data que tem a sua importância, é significativa e as ações que vocês realizam estão acontecendo e essa semana também vai acontecer, né? Bom dia. Sim, bom dia. A caminhada é muito importante, porque assim, é o dia que a gente conscientiza a sociedade, que o autista existe, que não pode ficar dentro de casa. Isso é um meio que a gente humamos para estar mostrando que o autista existe, não pode ficar parado. E a gente sabe, o quão é importante a associação, que a gente sabe que a vida da mãe de uma criança com autismo não é fácil, né, Neide? É uma dificuldade que vocês têm, O Henrique, meu xará, inclusive, está aqui com a gente,
né? E aí é uma rotina que você precisa se dedicar exclusivamente, 100% para ele, né? Sim, eu falo que é cansativo, né? Porque assim, a criança, ó, tá até no seu colo sentada, hein? A criança dita normais, você fala pra ela, olha, fica quietinha, ela fica, né? O autista, quando é do nível do meu, que é 3, é bem complicado, é bem cansativo mesmo. Eu falo que o autismo não tem nada de bonito. É cansativo, é exaustante para a família, as famílias não têm um apoio, bem difícil. Bom, e no caso do Henrique, como é que foi para você, né? Como é que você descobriu? Você teve ajuda de início? Como é que foi? Ó, quando eu descobri que ele tinha autista, foi com 5 anos de idade, já não se falava muito em autismo, né? Que ele tem 19 anos, hoje se fala mais, né? E foi bem complicado até eu conseguir o diagnóstico dele. Ele só conseguiu as terapias, tem 3 anos agora que ele faz todas as terapias adequadas, porque eu consegui na justiça, né? As terapias. Ele chama a minha atenção, porque assim, como vocês aqui são diferentes, ele não conhece, então ele fica chamando atenção, jogando cadeira, jogando roupa, para chamar a atenção de vocês. Bom, é uma rotina que tem as suas dificuldades, né? Como a gente consegue verificar, mas essa semana é uma semana importante. Falando da caminhada, como é que ela vai estar acontecendo? De que maneira isso vai estar rolando em Três Lagoas, né? Ó, a caminhada vai ser no dia 6, no sábado, né? A concentração é às 8h30, 9 horas a gente sai da Praça Ramsterbed. Muito bem, a Neide recebeu a nossa equipe na sua casa com muito carinho, mas ela conseguiu falar bem rapidamente com a nossa equipe, porque o filho dela, o Henrique, ele ficou bastante eufórico, né? Com aquele monte de gente diferente, então ele andava para lá e para cá, sentava no colo de todo mundo, queria interagir, né, com o pessoal. E agora são 11 horas e 20 minutos, 11h20. Eu vou para um rápido intervalo comercial, mas eu volto já já, não sai daí. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524 6000. WhatsApp BigCom 99190 4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição, com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162-1493.
Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Estamos de volta com Tribuna Livre desta terça-feira, 2 de abril de 2024. E eu já recebo aqui no estúdio o Dr. Vinícius Neves, que é médico da família. Nós vamos falar sobre o aumento de doenças respiratórias no período do outono, que já é esperado, né? Quem nunca percebeu, né, que chega esse período, já começa aí muitas pessoas espirrarem, olhos lacrimejanos, muita alergia também. Nós vamos falar com ele sobre por que isso acontece, prevenção, diagnóstico e tratamento. Doutor, obrigada pela sua presença aqui mais uma vez, para a gente falar de um assunto, né, que é pontual, mas que está sempre, né, durante o ano todo, tem os vírus, né, as gripes. Mas por que no outono geralmente se intensifica mais, doutor? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. A baixa da temperatura, ela favorece muito isso, sim, principalmente porque há uma tendência da gente deixar o ar circular menos, o ambiente ficar mais fechado, né? E aí é onde os vírus conseguem se espalhar um pouco mais, assim, se espalham um pouco melhor. Então, ônibus que fica mais com a janela fechada, né? Um ambiente que a gente abre menos a circulação do ar. Aí uma pessoa gripada, ela pode espalhar o vírus aí para mais pessoas, assim. Então, no caso, ficam fechados por muito tempo, principalmente por muitas horas, assim, há essa tendência, né? Então, o principal causador é esse, assim. É importante a gente reforçar o seguinte, que a temperatura baixa, ela por si só não causa doença alguma, assim, né? O nosso organismo, ele consegue controlar muito bem. Agora, existem pessoas que têm algum problema de saúde que já suporta pior, né? Com mais dificuldade de temperatura baixa. Pessoas que têm asma, bronquite, né? Geralmente são pessoas que com a temperatura baixa, isso já gera também um certo desconforto, e aí quem tem que ficar um pouco mais atento, porque essas doenças podem descompensar. A gente percebe até nessa época, assim, muita gente espirrando, começa a ficar com a criança, né? Geralmente amanhece com uma olheirinha, assim, com aquele nariz meio congestionado, dor de cabeça. Exatamente, sim, o que a gente tem circulando aqui no nosso município, inclusive, em maior quantidade, em termos de vírus, é o vírus da Covid-19, né, que é um dos principais, e um outro vírus que chama rinovírus, que ele é o causador dos resfriados. Então, ele, junto com o SARS-CoV-2, que é o da Covid-19, são os que estão circulando em maior quantidade aqui. Esse rinovírus, ele é o que causa esses resfriados, né? Em geral, ele não tende a causar casos graves. Embora a gente veja pessoas até internando por descompensação a partir desses vírus. Mas, em geral, é esse que causa aí rinite, uma tossezinha leve, né? E aí, esses vírus, qualquer um deles pode causar um pouco de conjuntivite também. Então, o olho fica um pouquinho mais inchado, fica aquela secreçãozinha, aquela remelinha, né? Que fala. E, normalmente, é um quadro que ali com 3, 4 dias ali já resolve sozinho, assim. É importante a gente lembrar também o seguinte, que a imensa maioria desses quadros gripais, vírus, resfriado que acontece nessa época aí do outono e inverno, normalmente é quadro viral. Então, não precisa de antibiótico na imensa maioria dos casos. Então, a gente às vezes vê a pessoa desesperada ali, começou a ficar resfriado, já tomar um remédio, tomar um antibiótico, normalmente não tem necessidade, né? O antibiótico ele mais atrapalha do que ajuda nessas situações. Principalmente as mães, né, que tem criança pequena em casa, que a criança pequena, ela fica doente muito, né? Ainda mais se dá na escola. E geralmente a mãe já chega no pediatra e, doutor, não é bom dar o antibiótico? Então, assim, a angústia de quem é mãe, né? A gente entende muito, assim. A pessoa tá querendo que resolva ali o quanto antes. O que a gente pede é que o responsável que vai levar a criança ali para um profissional de saúde, ou sabendo que o profissional de saúde está dizendo, que pode ser que seja necessário, de fato, antibiótico. É bom, importante levar para um profissional de saúde qualificado ver. Mas se por acaso falar assim, olha, não tem necessidade de antibiótico, normalmente não tem mesmo. Assim, na maioria dos casos não tem.
É difícil porque leva 3, 4, 5 dias para passar. A gente tem a impressão de que quando dá um antibiótico melhora, mas normalmente ia melhorar com antibiótico ou sem antibiótico. Então, porque tem o período, né? porque tem esse período, assim, porque o vírus, a gente não tem muito remédio para vírus, né? Então, é o tempo do nosso organismo enfrentar, então o vírus entra no organismo, a gente começa com esses sintomas mais intensos, aí daqui a pouco a gente começa a enfrentar ele, dali 3, 4, 5, 7 dias até o organismo elimina. Então, é o período aí normal, né? Gripe dura 7 dias há muitos anos, né? Tem quantos anos que a gente não toma remédio para gripe, né? O famoso chazinho, o mel, o repouso, isso aí, o remédio normalmente é esse. Água. Exatamente. Você falou até dessa questão, né? Principalmente as mães, da angústia, né? Eu tenho filha pequena e teve uma época que ela ficava direto doente, levava no pediatra, dava febre, eu ficava desesperada, doutor, mas e o antibiótico? Ele, não vou dar. Daqui a pouco eu voltava nele, não vou dar antibiótico, e realmente melhorou. E hoje a gente tem essa consciência de que a gente deve confiar no profissional, né? Que ela melhorou, não piorou. Então, assim, o profissional, ele consegue ter a percepção se é um quadro que precisa de antibiótico ou não, né? Porque mesmo que tenha uma febrinha, vai passar. E é isso, assim, conforme a criança vai crescendo, a imunidade vai melhorando, conforme ela vai tendo resfriados repetidos e contato com outros vírus, a imunidade melhora também. E é sempre importante lembrar que a campanha de vacinação da gripe já começou e os menorzinhos, eles são contemplados aí, se eu não me engano, até os 5 anos de idade. Então, é para ir vacinar todas as crianças, porque, lembrando que a vacina ela não impede da pessoa ficar gripada, mas ela diminui muito a chance de internação. E a gente ainda tem gente ficando ruim por conta de gripe comum. Internados, falecimentos, infelizmente, ainda acontece. Então, a vacina está aí, já é outra coisa importante para poder passar esse outono, esse inverno mais tranquilo. Inclusive, o Ministério da Saúde antecipou, né? A campanha de vacinação contra a gripe, porque então, no Brasil estava tendo muito caso, né? Já está liberado aqui em Três Lagoas também, só procurar a unidade de saúde mais próxima. Tem os grupos prioritários, né? Não é para todo mundo, mas é para bastante gente. Aí, profissional de saúde, pessoal da educação, pessoas que é do grupo de risco, gestante, criança, idoso, pessoas com problema de saúde, problema crônico. Tudo isso está contemplado aí na campanha de vacina. Doutor, e aquelas pessoas que dá a impressão que fica o tempo inteiro com uma condição alérgica, nariz coçando, garganta coçando, espirrando, é porque eu tenho rinite, vai indo, vai levando. Nesse caso, o que deve ser feito? E assim, a pessoa que tem alergia, normalmente ela já sabe, né? E aí, a pessoa que é muito alérgica, às vezes a própria baixa da temperatura, ela também predispõe isso, né? Uma rinite alérgica, aquela coisa que irrita, né? Sim. Porque a alergia, ela vai irritar a parte respiratória, de via aérea superior, que a gente fala. Então, aqui a parte do nariz, da garganta e tal. A primeira coisa é tentar se afastar daquilo que causa alergia, né? Normalmente. Então, é sempre importante identificar qual que é o seu agente causador. Normalmente, assim, é por identificação mesmo. Se é poeira, se é pólen, se é contato com animal, se é o próprio frio, que às vezes atrapalha isso. Identificou isso, não consegue ficar muito afastado, tal, tem medida de controle, assim, às vezes usar uma máscara, se de repente for um período que você vai ter contato maior com aquele agente causador. Tem algumas medicações que ajudam a aliviar a coriza, né? Tem corticoide que você passa no nariz, que é tópico, que pode ajudar a aliviar os sintomas, que incomoda bastante mesmo, assim. E na dúvida, procurar um profissional de saúde se os sintomas estiverem muito intensos, muito repetitivos, para fazer um tratamento específico. E doutor, apesar de a temperatura ter baixado um pouco, ainda está um pouco calor, né? Então a gente acaba usando muito ar-condicionado, né? E aliado ao tempo seco, isso também pode ser um agente que prejudica? Atrapalha, né? O ar-condicionado, ele precisa ser sempre limpo, né? Assim, com bastante frequência, porque a própria sujeira acaba espalhando no ambiente. Para quem tem mais irritação, quem é mais alérgico, atrapalha bastante. A própria temperatura baixa com o tempo seco também irrita a via aérea, né? Então, assim, de novo, o ar-condicionado, ele por si só, ele não vai causar doenças, né? A doença, normalmente, é vírus e bactéria. Então, precisa ter contato com esses agentes para ser uma doença de fato. Agora, o tempo mais seco, mais frio, irrita nariz, irrita garganta, isso gera tosse, isso gera, às vezes, o nariz escorrendo. Então, tomar cuidado com esses ambientes. Baixou a temperatura, o ideal, sempre que possível, deixar mais janela aberta, circulação de ar natural, porque isso ajuda a minimizar um pouco o impacto do próprio ar-condicionado, que é um pouco danoso, sim. E o umidificador de ar colabora? Ajuda bastante, assim, o ar mais seco, ele irrita a garganta, irrita o nariz, né? Então, sempre que o ar está muito seco, fica aquele período de muito tempo sem chuva,
no município, a gente orienta, às vezes deixar um balde de água no cômodo, às vezes até toalha molhada, se sugere também, ou quem puder, um umidificador de ar também ajuda bastante. Ajuda a proteger muito a mucosa que a gente fala, né? Que é essa parte úmida, assim, do nariz, da garganta, que é o que irrita mais. E, doutor, como está a questão aqui no município da Covid? Que a gente sabe, né, que é um vírus que continua circulando entre a gente, muitos casos são registrados, né, com mortes, inclusive, no estado. Sim. Como que está hoje a situação aqui em Três Lagoas? Continua circulando, né, numa intensidade ainda razoável. Ainda as gripes hoje no município, basicamente, são por Covid-19, né? A gente só não registra mais porque muita gente já não testa mais, né? Porque aquele ápice da pandemia em si, ele já passou, mas ainda estamos com bastante caso, né? E a gente alerta porque não só em Três Lagoas, mas também a nível de Brasil está muito intenso. A gente está com um óbito infantil a cada 2-3 dias no Brasil, é uma taxa bastante alarmante. Tivemos o feriado da Páscoa agora, então muita gente viajou, então em época de viagem se aglomera mais o próprio trânsito, né, de avião, ônibus, etc. Isso faz com que o vírus circule mais, então há uma tendência de que os casos voltem a subir nas próximas semanas. Então a gente pede que a população continue alerta à Covid, porque ela continua sendo ruim. Melhor maneira de se evitar é evitar aglomeração, usar máscara se você estiver gripado e a boa e velha vacina que está aí disponível e que as taxas, principalmente para as crianças, estão muito baixas. Sim. Então a gente pede que a população se sinta segura em relação à vacina. A gente sabe que circulou muita notícia ruim em relação à vacina da Covid, mas que a gente só viu coisa boa e coisa positiva. Hoje a gente só consegue estar livre das máscaras em qualquer ambiente por conta da vacina. Não vimos mortes relacionadas à vacina, problemas cardíacos, nada demais. Muito pelo contrário, a vacina libertou a gente para a gente conseguir viver uma vida aí mais ou menos próximo do que era antes da pandemia. A gente está até vivendo uma fase que parece que as pessoas estão mais endurecidas, né, doutor, em relação à vacina. Não só da Covid, ou a da dengue, né? Tem vários municípios tendo que doar vacina para outros municípios que não receberam por baixa adesão, seja da gripe também, é da Covid. É terrível, assim, né? O panorama, o cenário nosso, assim, ele é alarmante demais, deixa a gente absurdamente preocupado, porque desacreditar de vacina é desacreditar de um sistema que é referência no mundo inteiro, principalmente o nosso, com o SUS, com o nosso sistema de imunização, que é referência, que é parâmetro para o mundo inteiro, muito amplo. E que só tende a proteger a gente, assim. A gente só conseguiu se livrar de muitas doenças que estão batendo na nossa porta, querendo voltar por conta da vacina. Agora a gente já tem na fronteira do Brasil e sarampo, não devemos estranhar se a gente começar a ter aqui de novo, porque a taxa de vacina está baixa, mesmo para vacinas que antigamente a cobertura era de quase 100%, né? A gente preocupa muito com a poliomielite, por exemplo, os casos graves de meningite, por exemplo, também. E a Covid, a dengue que está aí, o nosso estado está doando, né? Vacinas que estão sobrando, estão perto da data de vencer, porque não conseguiu vacinar as crianças para dengue. O que é terrível, assim, a dengue continua matando, inclusive crianças, assim, e a proteção está aí, basta vacinar. Não vimos nada de reação adversa grave. A vacina da dengue, inclusive, não é nem intramuscular, ali embaixo da pele, então ela dói muito menos, inclusive, do que outras vacinas. E, assim, vacina está aí disponível, assim, é quase que uma idade das trevas pensar que a gente está questionando a eficácia dessas vacinas, né? É um retrocesso. Demais, né? Porque assim. Porque é uma vacina cara, né, que já tem no sistema privado há algum tempo, ela não é barata, está sendo oferecida gratuitamente, tendo que ser doada. Porque não tem demanda, tem procura, né? Porque demanda tem. Exatamente. Gente para vacinar tem, as pessoas só não estão indo. É só ir na unidade de saúde, o único esforço é esse. Ir lá, vacina e consegue se proteger. Inclusive, você até falou da questão de mortes, inclusive de crianças, né? Uma criança de 7 anos faleceu recentemente no estado. 2 bebês de 1 mês também faleceram, e tudo de dengue. Né? Claro que essa faixa etária não está ainda inclusa na vacina, mas é importante a gente saber que dengue mata. Isso, exatamente. É importante saber que a dengue mata. E essa faixa que foi disponibilizada a vacina, né, dos 10 aos 14 anos, depois dos idosos, foi a faixa etária que mais internou no ano passado por conta da dengue. Por isso que eles foram selecionados para ser o grupo prioritário aí. Então, sim, se não quer ver as crianças se internando novamente, é vacina, né? É a solução que a gente tem. A dengue é uma doença de controle de saúde pública, populacional, exige esforços intensos, assim, que estão sendo feitos, mas não é suficiente. A vacina vem como mais uma alternativa para que a gente se proteja.
Agora, doutor, a bronquiolite. Hoje eu li uma matéria, né, na Agência do Brasil que a Anvisa aprovou uma vacina para gestante tomar para prevenir a bronquiolite no bebê. É uma doença também respiratória, né? Sim. E que também tem muitas chances de, às vezes, o bebezinho ter que parar até numa UTI. Como que está o panorama aqui no nosso município? Os casos de bronquiolite sempre acontecem, né? Principalmente na população abaixo de 1 ano de idade. Ela é causada também por um vírus respiratório que chama vírus sincicial respiratório. Às vezes a gente vê a sigla VSR, né? Isso. E é bastante comum, bastante frequente, assim, ver esse vírus. Ele realmente, né? Principalmente nos menores de 1 ano, ele causa casos graves, assim, internações, até óbito, inclusive, por conta dele. Muita falta de ar, muita dificuldade respiratória, né? A criancinha às vezes fica roxinha, tal. O tratamento não é fácil, normalmente leva a uma internação, às vezes até a UTI. Então, a possibilidade dessa vacina, sim, é fundamental. É muito importante que a gente consiga vacinar gestantes amplamente, porque quanto mais novo o bebezinho tiver contato com esse vírus, pior porque a imunidade dele é muito baixa. Então, é um vírus que não é fácil, não, de fato. Então, acho que é um ponto absurdamente positivo, assim, e é importante que as gestantes tenham adesão a essa vacina também, a mais essa, porque é mais uma forma de proteger um serzinho ali tão inofensivo ali, com imunidade tão comprometida já desde o nascimento, né? Doutor, e tocando nesse assunto, vale o alerta, né, da questão de visitas, né? A questão, a mãe recebe o bebê, é uma questão de cultura, né? A mãe chegar em casa e os parentes, amigos já chegarem atrás, mas não é recomendado, né, doutor? Não, sim, o bebezinho tem muito pouca imunidade, né? Ainda não tomou quase vacina nenhuma, até que tenha contato com o ambiente. Então, quem chega de fora traz os seus vírus, as suas bactérias ali no seu corpo. Se você tiver com alguma coisa respiratória ali, principalmente, que para você pode não estar te causando nada, para o bebezinho pode ser bastante grave. Então, assim, se a visita for realmente inevitável, é importante a gente ser chato com a visita, passar álcool na mão, de preferência usar máscara também, se quiser pegar o bebê no colo e tal, para proteger o bebê. A gente precisa proteger o bebezinho, principalmente o recém-nascido, assim, do contato com outras pessoas ali desde o início. O ideal é contato só com a mãe e pai, quem convive na casa, e sempre que for, né, manejar o bebê ali, de preferência passar um álcool na mão, lavar bem as mãos, né, para não trazer vírus e bactérias de fora de casa também, e ter esse cuidado desde o início. Faz muito bem para evitar que o bebezinho logo cedo precise de uma internação, de algum cuidado específico. Verdade. É porque desde muito antigamente, né, essa prática é comum, só que os tempos são outros, né? A gente está lidando cada dia com mais vírus. Depois da Covid-19, parece que as pessoas ficaram, sei lá, com o sistema imunológico um pouco comprometido, ficar doentes mais vezes. Assim, a gente acredita que o fato de a gente ter usado máscara por um tempo, ter permanecido em isolamento, 2 medidas completamente necessárias naquele período, mas isso fez uma certa seleção de alguns vírus, né, alguns vírus mais resistentes que vieram com mais força, né? Por exemplo, a gente falando do vírus sincicial respiratório, antes da pandemia a gente não via adulto desenvolvendo quadro de bronquiolite. Depois da pandemia a gente viu o adulto ficando grave, inclusive precisando de hospitalização. Até antes da pandemia a gente via ali até a faixa de 1 ano de idade, 2 no máximo ali. E hoje a gente vê casos em adulto causando casos graves. Doença de criança. Era assim, mais, né? Então, aquilo tudo que a gente conhecia antes da pandemia, a gente está tendo que readaptar e entender melhor o padrão de comportamento dos vírus, porque não é mais aquilo que a gente conhecia anteriormente. Então, muda bastante. A gente vai se adaptando e vai reconhecendo. A questão das visitas nas crianças, assim, eu acho que, na verdade, é um ganho de conhecimento que a gente vai tendo com o tempo, de falar assim, visita legal, importante, quer fazer, faça, mas tome as medidas de segurança. Porque a gente carrega, não querendo, né, de maneira involuntária, vírus, bactéria, para onde a gente vai. Sim. Levar isso para uma criança que acabou de nascer pode ser perigoso. Exatamente. E, doutor, em tempo de Covid, gripe, bronquite, dengue, enfim, como diferenciar tudo isso e quando procurar um médico? Procure profissional de saúde sempre que você sentir necessidade e desconforto, né? Não está se sentindo bem, procura um posto de saúde mais perto da sua casa. Vai ter um profissional lá para te atender e te ajudar a diferenciar. Mesmo os profissionais de saúde, do ponto de vista clínico, só de analisar sintoma é muito difícil você saber para que lado correr exatamente o que é, né?
Diferenciar a dengue da Covid já não é muito fácil, que dirá a Covid da gripe comum, da bronquiolite. É sempre muito complexo. Então, procura um profissional de saúde, ele vai avaliar sinais de gravidade, se está grave, se não está, se precisa ficar em casa, se tem que ir para uma UPA ou para um hospital. Então, procura o profissional de saúde mais perto de casa, não se automedica, né? Procura alguém para te ajudar, para você poder fazer as medidas todas com segurança. E se a população quer se proteger de fato, a recomendação é sempre tomar a vacina. Toma a vacina que está faltando, a da Covid, a da gripe, todas as outras quaisquer que estejam faltando no calendário aí de vacina, porque é a grande medida que a gente tem aí de controle. Muito bem, as vacinas estão disponíveis, né? Em todas as unidades de saúde. Em todas as unidades de saúde. São 17 unidades espalhadas pelo município. Só bater na porta daquela que foi mais perto de casa, atualizar o cartão e passar um outono e inverno muito mais tranquilo. Inclusive até ampliou o horário, né, doutor? Mudou o horário, né, de funcionamento? Todas as unidades estão até às 18 horas. Ou seja, várias medidas são tomadas, né, para oferecer acesso. Né, acesso é sempre o ponto-chave assim, do sistema de saúde. Então, tentando oferecer acesso de horário, de medicação, de tratamento, de oportunidade, de consultas. Inclusive, mudamos também recentemente a formatação do atendimento nas unidades para oferecer mais acesso. Só procurar se proteger, seguir as medidas certinho para a gente evitar maiores problemas. Joia, muito bem. Quero agradecer sua presença aqui, doutor, que sempre traz muita informação importante para quem está nos ouvindo, né? Principalmente esse tempo que está fresquinho e vai, né? A tendência agora é a temperatura ir caindo, os episódios de resfriados, de gripes, eles vão acabar sendo mais recorrentes, principalmente quem tem criança em casa, idoso, né? Pois é. Idoso também merece atenção. Então, são sempre informações importantes e que a gente precisa estar batendo na tecla, inclusive a questão da vacina, né? Que a gente já fala aqui direto, mas... Pois é, a vacina é sempre o nosso carro-chefe, né? Não pode virar o vilão, né, doutor? Não, pelo contrário, vacina é o que a gente tem de melhor aí. E muito cuidado, você falou bem dos idosos, muito cuidado com os idosos, porque o idoso sofre bastante na época da gripe, né? A imunidade já é mais baixa naturalmente, e essa é a pessoa que precisa, de fato, ter seu calendário vacinal certinho. E eu agradeço aí a oportunidade de novo, estamos sempre disponíveis aí quando precisar. Muito obrigada. Agora são 11 horas e 44 minutos, 11h44. Eu recebi aqui no estúdio o Dr. Vinícius Neves, que é médico da família. Nós falamos sobre gripes, os vírus que acabam circulando com mais intensidade nesse período em que a temperatura começa a cair um pouco. E também sobre vacinação, né? Que a gente não se cansa de falar da importância de manter o calendário de vacina sempre atualizado. Se você perdeu essa entrevista, logo mais ela estará no nosso YouTube, que é o Difusora 99.5 FM. Você consegue assisti-la inteira a qualquer horário. Agora eu vou chamar um rápido intervalo comercial e volto já já. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Big Com Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Big Com tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Big Com, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. Whats Big Com 99190-4362. Big Com, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp
67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Estamos de volta com Tribuna Livre desta terça-feira, 2 de abril de 2024. Vamos dar sequência aqui às informações até o meio-dia. Agora são 11 horas e 48 minutos, 11 e 48. Vou falar sobre a vacina contra bronquiolite. Inclusive, demos até uma pincelada aqui com o Dr. Vinícius, que esteve aqui no nosso estúdio. É que a Anvisa aprovou a primeira vacina para gestantes contra o vírus sincicial respiratório, principal responsável por infecções respiratórias agudas em bebês de até 6 meses de idade, como a bronquiolite. Desenvolvido pela Pfizer, o imunizante oferece proteção de 82% a bebês de até 3 meses de idade contra infecções graves. A proteção cai para 69% entre bebês de 6 meses de idade, nível que ainda é considerado bom para impedir a infecção com hospitalização. O boletim Infogripe, publicado pela Fiocruz desta segunda-feira, aponta que o aumento da circulação do VSR, que é esse vírus aqui no país, tem gerado aumento expressivo da incidência de síndrome respiratória aguda grave nas crianças com menos de 2 anos, superando as infecções por Covid nessa faixa etária. Até 13 de março, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo confirmou 354 casos de doença em crianças menores de 6 meses e até 6 anos e 11 meses. No dia 21, esse número já era de 516, ou seja, 45,7% maior. Globalmente, infecções causadas pelo VSR constituem uma das principais causas de mortes em bebês, sobretudo em países de baixo e médio rendimento, segundo pesquisa publicada na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos no ano passado. Mulheres grávidas devem receber uma única dose entre a 24ª e 36ª semana de gestação, como forma de oferecer resposta imune contra infecções respiratórias causadas por VSR nos bebês de até 6 meses de idade. Mais de 7 mil gestantes participaram do estudo em 18 centros de pesquisa ao redor do mundo, sendo 4 deles localizados no Brasil. Uma outra vacina contra a VSR também foi aprovada no último ano para a proteção de idosos a partir de 60 anos, outro grupo de risco. Em 2022, a letalidade associada a esse vírus no público chegou a 21% no público de idosos, segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações. Produzida pela GSK, o imunizante chamado Arexvy demonstrou eficácia em estudo de 85,7% no contra quadros graves provocados pelo VSR em idosos. Portanto, foi aprovada essa vacina. Agora a gente espera, quando ela será de fato distribuída para as unidades de saúde para então serem aplicadas nas gestantes. Mais uma importante vacina, que deve estar para chegar aí para o público. Porque, como o Dr. Vinícius disse agora há pouco, a bronquiolite em bebês, ela é uma doença que pode ser muito grave. Leva a internações à UTI, inclusive. Tem bebezinhos que ficam semanas internados na UTI por conta dessa doença. E, infelizmente, em alguns casos, leva até a morte.
Agora são 11 horas e 52 minutos, 11h52. Eu vou chamar o Henrique Ferian novamente, que esteve hoje ali na sessão da Câmara. E ele falou com a presidente do SSPM, Luciana. Confira. E na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira, uma conquista importante, né? A aprovação do aumento salarial para os servidores públicos do município, ao lado da presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Três Lagoas, a Luciana Braçal, falando a respeito dessa conquista. Podemos chamar de conquista? Bom dia. Sim, com certeza podemos chamar de conquista. Bom dia a todos os ouvintes da Difusora. É um prazer estar aqui trazendo essa boa notícia. Com certeza é uma boa notícia por conta que a inflação do período foi de 4,49 e nós tivemos um reajuste no nosso salário base de 6,79. Então, 2,3 acima da inflação. Tudo que conquistamos acima da inflação é uma boa notícia. Bom, e contempla, tirando a educação, contempla o restante do quadro de funcionários da prefeitura? Isso, todos os efetivos, os comissionados e os contratados, o pessoal CLT, todos terão esse reajuste no seu salário base, que isso vem numa cascata, né, com adicional de tempo de serviço, progressão, promoção, tudo isso é baseado no salário base. Então, a gente reajustando bem o salário base, toda a remuneração do servidor é contemplada nesse aumento. Foi dentro da data base certinho ou vai ter algum retroativo? Como é que está nessa questão? Vai ter o retroativo a março por conta do ano eleitoral. A nossa data base, comumente, tradicionalmente, seria em maio, mas nós antecipamos por conta do período eleitoral, uma vez que hoje seria o prazo final para a aprovação deste reajuste acima da inflação. Depois disso, fica impedido pela lei eleitoral de termos um reajuste acima da inflação. Então, foi assim realmente necessária essa colocação em regime de urgência que o líder do prefeito colocou e foi aprovado por todos os vereadores e a gente agradece. Uma boa notícia com toda certeza. Agora, Luciana, o sindicato, quais são as novidades que estamos tendo? Já estamos vivendo o mês de abril, o ano passando de uma maneira bastante rápida, né? E o sindicato vem atuando em prol do servidor público de Três Lagoas. Tem alguma novidade para a gente? Nossa próxima conquista, que nós esperamos estar divulgando para os servidores ainda neste mês de abril, é a revisão do nosso plano de cargo, carreiras e salários. Já foi divulgado na Assembleia que tivemos a semana passada com os servidores, que infelizmente não teremos a implementação deste plano agora em 2024, também por conta da lei eleitoral, mas a partir de 1º de janeiro. E esperamos ainda a votação neste mês de abril. Estamos aguardando uma minuta que a administração e a sua consultoria vai nos repassar para que a gente possa estar apresentando aos servidores para depois vir para a votação na Câmara. Será uma grande conquista, pois nós estamos nessa demanda com a administração desde o período de transição da primeira gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, colocando essa questão. O Antônio Carlos Modesto, o presidente anterior do sindicato, fez uma grande luta, um grande trabalho em prol deste plano de cargo, desta revisão, uma vez que são muitas as leis que regem esse plano de cargo, que foram sendo agregadas, e isso vem dificultando muito e provocando dúvidas para os servidores, questões de carreira realmente. E agora, com nesse novo plano, esperamos melhorar isso, além das conquistas de carreira e uma estabilidade nessa visão. Será muito importante e essa é uma grande conquista para o SSPM. Muito obrigado. Obrigada a vocês, um bom dia. Imagens Josias Martins, Henrique Ferian, para a Difusora FM. Obrigada, Henrique, pelas informações. Agora são 11 horas e 56 minutos e o assunto agora é esporte com Nenê Veloso. Bom dia a todos que estão acompanhando a programação de jornalismo aqui da Rádio Difusora nesta terça-feira. Gente, ontem surgiu mais uma... Eu não vou nem dizer denúncia, né? Porque não é denúncia na realidade. É suposição de um americano que está brincando com os dirigentes e as equipes do futebol brasileiro.
é o presidente da SAF do Botafogo do Rio de Janeiro, John Testor. Vocês se lembram que aqui mesmo nos microfones da Rádio Difusora, não tem 30 dias, nós comentamos a respeito dele aqui sobre declarações de favorecimento à equipe do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, onde ele, em momento algum, assume que por incompetência, né, da sua equipe, o Botafogo, eles perderam um campeonato que eles tinham 16 pontos à frente do segundo colocado, né? Já no segundo turno, acabou desperdiçando a oportunidade, perdeu o título para o Palmeiras e de lá para cá ele vem dando declarações insinuando que o futebol brasileiro tem manipulação. E ontem foi a gota d'água, porque ele citou 2 clubes que são de renome nacional e muito bem estruturados, organizados, dizendo que a vitória do Palmeiras diante do Fortaleza por 4-0 e a vitória do Palmeiras de 5-0 sobre o São Paulo na 29ª rodada do campeonato do ano passado teriam sido manipulados, de que as equipes do São Paulo e a equipe do Fortaleza estariam facilitando para que o Palmeiras obtivesse o título. O Palmeiras já está acionando ele criminalmente, né? Agora o São Paulo e também o Fortaleza deram declarações ontem de que vão acioná-los. E a CBF e também o Supremo Tribunal, o STJ, perdão, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, terão que se manifestar. Esse homem está brincando com os dirigentes do país. Ele vai ter que mostrar provas, né, de tudo aquilo que ele está falando. E ontem a diretoria do São Paulo e também do Fortaleza ficaram muito irritados com as declarações do John Testor. Só que a penalidade tem que partir para cima, já do início, da CBF. Ela tem que acioná-lo no STJD para que ele prove em caráter de urgência todas as acusações que vem fazendo relacionado à CBF e aos clubes do Brasil. Vamos aguardar. A partir de ontem, o Robinho, que já ficou 10 dias no isolamento, lá em Tremembé, a partir de ontem, ele foi já para uma cela, está dividindo a cela com um outro detento. E a partir do próximo domingo, ele poderá já receber visita dos familiares, lembrando que as visitas são sempre no período da tarde, aos domingos. Bom, começa hoje 2 competições simultâneas que são organizadas aí pela Conmebol, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol. A Copa Libertadores da América e também a Sul-Americana. O Brasil tem 14 equipes, são 7 em cada competição. 7 na Copa Sul-Americana e outros 7 na Libertadores. Palmeiras e Corinthians jogam hoje. O Corinthians pela Copa Sul-Americana, Palmeiras pela Libertadores da América. Os resultados nós estaremos informando amanhã, pela manhã, aqui no programa Difusora nos Esportes. Mas estaremos dando ênfase a todas as equipes do Brasil que nos representam nas 2 competições. Por este motivo, Sul-Americana e Libertadores da América, não teremos jogos dos campeonatos regionais que já estão na fase final das competições. Com imagens do Josias Martins Nenê Veloso para o Departamento de Jornalismo da Rádio Difusora. Obrigada, Nenê, pelas informações do esporte. Agora é 12:01 e chegamos ao finalzinho de mais uma edição do Tribuna Livre. Continue ligadinhos nas nossas programações e amanhã o jornalismo volta. Até lá!